Seja muito bem-vindo ao nosso culto online. Hoje você está tendo a oportunidade de louvar o Senhor, de adorar o Senhor aí com sua família. Eu espero que a mensagem ela toque ao seu coração. Vamos ter um momento de louvor, então você pode levantar aí, pode adorar o Senhor, pode levantar suas mãos, fica à vontade. Que essa mensagem possa também abençoar outras pessoas, então não esquece, manda essa mensagem para os seus amigos, para os seus familiares e que Deus possa abençoar você. Deus abençoe, bom culto. Vamos ter esse momento de adoração agora. Você que está aí na sua casa, fica à vontade, fique em pé, fique sentado, do jeito que você achar melhor para louvar a Deus. E assim como diz essa música, sinta a presença de Deus nesse momento, que ela se manifeste aí ao seu redor, onde você estiver. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Deus, estamos aqui na tua presença, Pai, para louvar o teu nome, Deus, para te adorar, Pai. Porque o Senhor é o único digno de ser louvado e adorado, entronizado, Pai. Porque o Senhor mandou o seu único filho para morrer no nosso lugar, Deus. Ele nos substituiu naquele sacrifício, Deus. Por isso, nesse momento, Pai, eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo console as pessoas nas suas casas, Deus, tirando qualquer sentimento de ansiedade, Deus, tirando qualquer medo que possa estar no coração dessas pessoas, Deus, que teu Espírito Santo esteja ao lado delas e que ele transmita, Deus, que o Senhor está no controle de tudo, Pai. O Senhor está sobre qualquer pandemia, o Senhor está sobre qualquer desemprego, Pai, porque o Senhor é soberano, o Senhor é o único de ser digno de ser louvado e adorado, Deus. Por isso, Deus, que nossas vidas estejam todas louvando a Ti, Deus, diariamente, que nosso coração queime por Ti diariamente, Pai. Te damos graças, ó Deus, pelas pessoas que têm ajudado as pessoas necessitadas nessa quarentena, Deus. Que o Senhor multiplique, ó Deus, na vida dessas pessoas, Pai. E que o Senhor nunca deixe faltar nada na vida dos Teus servos, Deus. Muito obrigado, Deus. Nós Te damos louvor, glória e honra, Pai. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto,
que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Pai. Só tu és santo, Deus. Amém, Pai. Olá, igreja. É um prazer poder estar aqui com vocês neste dia para trazer a mensagem do Senhor ao seu coração. Eu espero que Deus fale com você da mesma forma como Ele já falou comigo através dessa mensagem e que você possa ser alcançado e que Deus possa realmente transformar a sua vida a partir desta palavra. Eu sei que nós estamos passando por um momento de muitas lutas e tribulações, muitas dificuldades e muitas vezes você precisa de um milagre. E talvez você esteja precisando de um milagre no dia de hoje. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso nessa mensagem que Deus colocou ao meu coração. A gente vem de uma série de mensagens, 5 domingos, pastor Ariel nos ensinando
a respeito de que Deus continua o mesmo, Ele não mudou, né? Nós aprendemos a respeito que Deus é todo-poderoso, é o Deus de amor, é o Deus santo, é o Deus que sabe e está presente. São coisas que nós ouvimos, e eu creio que talvez para muitos não foi a primeira vez que você ouviu a respeito dessa mensagem. Você pode já ter várias vezes na sua caminhada cristã, ou para você que não é cristão, talvez você já possa ter ouvido falar a respeito desse Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Yahvé, né? O Deus que provê, o Deus provedor, mas muitas vezes surgem na tua cabeça dúvidas. E a pergunta que eu faço para você neste dia será que você acredita mesmo em tudo isso que você tem ouvido a respeito de Deus? Será que existem dúvidas na sua mente? O pastor Luciano Subirá, ele gravou um vídeo, uma devocional, que falou muito ao meu coração a respeito do combate da fé. A fé, quando a gente estuda ela com mais profundidade, a gente percebe que a fé se trata de uma batalha que é travada na nossa mente. Existem partes da fé que são consideradas como uma guerra, que são consideradas como uma batalha, e muitas vezes essa batalha a gente tem perdido. A palavra do Senhor em 1 Timóteo 6,12, ela diz que combata o bom combate da fé. Numa outra tradução diz: peleja a boa peleja. Tome posse da vida eterna para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Em outros textos, o apóstolo Paulo, ele ele faz uma citação de que a fé, ela, a todo tempo, ela está em guerra com nós mesmos. Em 1 Timóteo, ela diz que Timóteo, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que você, seguindo-as, combata o bom combate. Também Timóteo 4,7, ele diz: combati o bom combate. Então, em várias vezes, nós vemos a fé sendo relacionada a algum tipo de combate. E por que isso acontece? Porque existem coisas na nossa mente que vão contra a fé. Existem sentimentos dentro de nós que vão contra a fé. E uma dessas coisas que vão contra a fé é a lógica. A lógica muitas vezes vai tentar nos colocar contra Deus. Muitas vezes, quando nós olhamos na perspectiva humana, a lógica pode estar a favor de nossas decisões, mas a fé, ela não flui pelo caminho da lógica. A fé confia em Deus. Davi, com apenas 7 anos, meu filho, para aqueles que o conhecem, ele tem vivido uma fase, ainda criança, né, mas uma fase na vida dele, em que ele tem buscado muitas coisas através da lógica. Ele, vez por outra, a gente está conversando com ele e você começa a falar de algumas coisas e eles soltam assim: pai, mas isso não faz sentido. E muitas vezes nós, adultos, a gente se pega olhando para as coisas de Deus, para os desafios que Deus coloca para a gente, e a gente para e olha e fala: não, pera, mas isso não faz sentido. Mas a fé, muitas vezes, ela realmente não vai fazer sentido. Porque quando a gente quer comparar a fé com a lógica, algumas vezes não vai dar certo. Isso não quer dizer que durante a nossa vida a gente não precise usar a razão, o bom senso e a sabedoria e até mesmo a lógica. Mas há momentos na nossa vida em que a lógica e a razão, elas precisam ser atropeladas pela fé, para podermos ficar com a vontade de Deus. Outra coisa, outro sentimento que muitas vezes nos impede de vivermos uma fé plena, muitas vezes nos impede de acreditarmos em Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, é o medo. É um sentimento que muitas vezes toma conta de nós e nos impede de tomarmos posse das promessas que Deus tem para nós. Hoje de manhã, assim quando eu acordei para meditar um pouco mais a respeito dessa palavra, eu peguei meu telefone celular, coloquei, eu sempre gosto de ouvir uma música, então eu liguei lá no aplicativo e eu comecei a buscar algumas músicas e eu falei: não vou pesquisar nada, eu falei, vou aqui no aleatório, deixa ver o que o Espírito Santo vai mandar.
E o Espírito Santo então mandou uma canção muito bonita, e uma parte da letra dessa música, ela diz assim: quando o mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, eu me lembrarei que a paz é uma promessa. Nós temos muitas promessas de Deus para as nossas vidas. E a paz que Jesus prometeu para nós, uma paz que excede todo entendimento. Mas muitas vezes o medo vem nos roubar essa paz. Talvez você esteja passando por momentos de medo na sua vida. Medo de perder o emprego, medo de ser contaminado com esse vírus, ou você tem alguém na sua casa, que nem eu tenho, minha mãe, 73 anos, diabética, meu sogro também, já de idade avançada, também diabético, com outros problemas de saúde. A gente fica todos os dias orando por eles, porque nós temos medo de vê-los contaminados por esse vírus, e a gente sabe que esse vírus ele é mais fatal em certas pessoas. Então a gente fica com medo, esse medo às vezes toma conta. Algumas vezes eu já me peguei acordando durante a madrugada e saindo da minha cama, indo sentar numa cadeira, na sala ou na varanda e ficar pensando em algumas coisas, e de repente a gente é tomado por um medo das contas que tem para serem pagas, medo se vamos conseguir honrar com o salário dos funcionários, medo se vamos conseguir pagar os aluguéis, e se vamos conseguir pagar o plano de saúde, e se as coisas vão continuar. E esse medo muitas vezes faz com que a gente tire os olhos do Senhor. O medo faz com que a gente tire os olhos daquilo que Deus quer para nós, e a gente perde a bênção do Senhor. Porque quando a gente tira os olhos daquilo que Deus tem para nós, a gente coloca os olhos em outro lugar. E muitas vezes esse outro lugar não é aquilo que Deus quer para mim e para a sua vida. Por isso talvez que nós vemos muitas vezes Jesus dizendo na palavra, ele utilizando a expressão não temas. E algumas vezes ainda, como no caso de Jairo, ele acrescenta não temas, crê somente. Porque nós precisamos estar atentos com relação ao medo. Nós não podemos deixar sermos tomados pelo medo. Pastor Luciano Subirá, ele diz que onde o medo entra, a fé sai. E onde a fé entra, o medo sai. Então, meu irmão, se hoje você tem sentido medo de alguma coisa, deixe a fé entrar no seu coração. Deixe a fé tomar conta da sua vida e coloque esse medo para fora. Jesus está nos dizendo para não deixar o medo sabotar a nossa fé, para nós podermos manter os nossos olhos firmes nas promessas que Ele tem para nós. E a paz de Deus é uma promessa para nós. A fé nos leva a um lugar de uma confiança sobrenatural. O apóstolo Paulo diz que a paz que excede todo o nosso entendimento vai guardar o nosso coração, a nossa mente. Em todo o tempo haverá essa batalha entre a fé e os nossos sentimentos, como o medo. Por isso precisamos de um posicionamento, onde o sentimento não nos controle, onde o medo não nos governe e também não nos domine. E também da mesma forma, nós não podemos nos deixar sermos dominados também pela lógica. Outra coisa que muitas vezes combate com a nossa fé, outra coisa que às vezes quer levar a nossa fé embora ou enfraquecer a nossa fé, é a visão, é aquilo que os nossos olhos enxergam. Hebreus 11:1 diz que a fé é a convicção de coisas que não se veem, a certeza de coisas que se esperam. Nós precisamos entender a natureza da fé. A fé não depende daquilo que o olho natural vê. Quem dá passos de fé sabe exatamente onde está pisando. Passo no escuro não existe para quem dá um passo de fé. Pastor Luciano Subirá, mais uma vez citando ele diz que essa história de que a fé é um passo no escuro, ela pode ser verdade apenas para quem está observando aquele que vai dar o passo de fé. Porque quem dá um passo de fé, ele sabe exatamente onde está colocando o pé. Porque ele não enxerga com os olhos naturais, ele enxerga com os olhos da fé. É uma visão pela fé. A fé enxerga o que o olho natural não enxerga. A palavra diz que andamos por fé e não por vista. Mas quando olhamos apenas aquilo que o olho natural enxerga, provavelmente perderemos a visão da fé. Exemplo disso são os 12 espias que foram mandados para olhar a terra de Canaã.
Foram 12. 10 fizeram um relato com base na visão humana. Eles fizeram um relatório com aquilo que eles puderam ver com seus olhos carnais. Existem gigantes, existem cidades fortificadas, existem cidades sobre o monte. Mas nós tivemos 2, Caleb e Josué, que olharam para aquela terra com os olhos da fé. Eles tiveram uma visão diferente. Apesar de todas aquelas dificuldades que os outros 10 olharam, Caleb e Josué, eles viram a terra que tinha sido prometida por Deus e sabiam que o Senhor era com eles. Os olhos da fé enxergam a materialização da promessa. Eu falando nessa meditação e eu conversando com minha filha ontem, Giovana, eu perguntei para ela assim: filha, você se lembra de algum nome de algum dos 10, além de Caleb e Josué, que foram os que tiveram a visão pela fé, você se lembra o nome de algum dos outros 10? Ela falou: não, pai, eu não me lembro. E ninguém se lembra, porque quando nós olhamos, caminhamos com o Senhor, aqueles que colocam os seus olhos apenas no que se vê, no que a gente pode enxergar com os nossos olhos carnais, provavelmente nós não vamos conseguir romper em fé. E provavelmente nós não vamos conseguir fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E nós vamos ficar para trás, como aqueles 10 homens ficaram para trás. Eles foram deixados e ninguém daquela geração entrou na terra prometida. E talvez você possa estar dizendo que já sabe de tudo isso que eu estou te falando, de tudo isso que eu falei para você aqui a respeito da fé. Uma vez eu preguei na igreja a respeito de fé. Eu não sei quem se lembra do femômetro. Lembra que eu fiz uma comparação do termômetro que mede a nossa temperatura e eu criei um femômetro que mede o nível de nossa fé, e ali então eu coloquei algumas características de pessoas e de homens de fé. Então você pode estar dizendo: mas você já falou sobre isso, eu já ouvi sobre isso. Mas o que eu quero te dizer é: por que você ainda duvida de Deus? Se você conhece tanto a respeito da fé, depois de uma série de 5 mensagens, onde nós pudemos ouvir pastor Ariel repetidas vezes dizendo para nós: Deus continua o mesmo, Deus continua o mesmo, Ele continua o mesmo. Por que será que eu e você ainda duvidamos? Eu falo eu e você porque essa palavra Deus colocou primeiro no meu coração. E eu creio que talvez você também esteja precisando ouvir algo a respeito dessa mensagem que Deus trouxe no meu coração. Muitas vezes eu estive na minha loja, lá na Avenida Cinquentenário, durante esse tempo de pandemia. E algumas vezes eu olhava para aquela rua toda fechada, vazia, sem ninguém andando, as ruas bloqueadas. E a lógica, o medo e a visão carnal, elas tomavam conta de mim. E quando isso acontecia, a minha fé enfraquecia, a minha fé fraquejava, e eu não conseguia ir além de avaliar o que Deus tem por fazer, porque eu colocava os meus olhos e eu duvidava de Deus por conta das coisas que eu estava vendo, por conta das coisas que eu estava deduzindo. Se não há pessoas na rua, logicamente não haverá quem compra. Se não houver quem compra, não vai entrar dinheiro na minha gaveta. Se não entrar dinheiro na minha gaveta, eu não vou ter como pagar as minhas contas. Essa era a minha visão, isso era o que eu enxergava. E então, por alguns momentos, meus irmãos, eu cheguei a duvidar do Senhor. E quando eu comecei a duvidar do Senhor, coisas começaram a brotar na minha cabeça. Coisas começaram a vir, outras ideias começaram a surgir. Eu comecei a pensar: será que não chegou o tempo de eu ir embora dessa cidade? Será que não é hora de eu voltar para a minha cidade? E então eu comecei a fazer planos e comecei a planejar a minha volta para a minha cidade. Comecei até a procurar casas, pensei em vender a nossa casa aqui, começamos a ver escolas, uma série de outras coisas. Por quê? Porque os meus olhos, eles estavam apenas naquilo que eu podia ver: ruas vazias, lojas fechadas, empresas sendo encerradas, funcionários sendo demitidos. Era só isso que eu conseguia enxergar. Então Deus colocou isso no meu coração, Deus colocou esse devocional na minha vida, e eu então pude perceber que eu estava duvidando de Deus. E você? Será que você também duvida de Deus? O tema dessa mensagem de hoje é: pare de duvidar de Deus. Nós vamos tratar aqui de 4 situações. Talvez você esteja precisando de um milagre.
como eu disse no começo dessa mensagem. E nós vamos falar de 4 situações em que os milagres, nós não conseguimos ver que eles vão se realizar, porque nós duvidamos. E quando duvidamos, por algumas vezes, perdemos bênçãos maiores que Deus teria para nos dar. Deus, Ele realiza os milagres, independente daquilo que você pensa, daquilo que você acha ou da maneira que você age, porque o plano dele não vai mudar. Mas Ele tem uma mensagem para você no dia de hoje. Pare de duvidar dele. Existem consequências quando nós duvidamos de Deus. Toda vez que nós duvidamos, nós perdemos algo de bom. Mas a vontade de Deus, ela sempre prevalece. Então nós vamos falar aqui sobre 4 situações que aconteceram. E nós vamos ilustrar através da palavra do Senhor. Situações em que milagres foram realizados, mas que pessoas como eu e você duvidaram e por isso sofreram algumas consequências. A palavra do Senhor diz que em Romanos 15:4, que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Quando nós vamos ler essas situações agora, eu não quero que você olhe para elas e diga assim: olha, mas fulano também duvidou. Se ele duvidou, imagina eu, por que eu não posso duvidar? Mas eu quero que você, assim como eu, use a experiência desses homens e tenha uma nova fé e passe a olhar de uma vida de uma forma diferente, que você aprenda com o erro desses homens de Deus e não cometa mais os mesmos erros que talvez você ainda está cometendo e que eu também cometia, de por muitas vezes duvidar de Deus. A primeira situação que nós vamos tratar hoje diz respeito assim: duvidamos porque não temos as circunstâncias para o milagre acontecer. O texto que nós vamos usar para isso encontra-se em Lucas 1, capítulo 1 de Lucas, de 11 a 20, que diz assim: então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Lembram do medo que nós falamos? Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será um motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará muitos retornar dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e no espírito, e os desobedientes às sabedorias dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher é de idade avançada. E o anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Zacarias, ele não confiou nas palavras do anjo. Mas o anjo deixou claro para ele que mesmo Zacarias não tendo acreditado, as palavras se cumpririam no tempo oportuno. E de fato aquelas palavras se cumpriram. João Batista nasceu para anunciar o nosso mestre Jesus, mas Zacarias, por conta dessa dúvida, ele perdeu algumas coisas. Ele perdeu um tempo precioso durante a gestação de seu filho. Ele estava mudo. Zacarias não pôde chegar até perto da barriga de sua esposa e falar com seu filho. Zacarias não pôde conversar com seu filho enquanto ele ainda estava no ventre de sua mãe, porque ele estava mudo. Talvez seja dessa passagem a expressão, quando muitas vezes algumas coisas acontecem e alguém olha para nós e fala assim: pois é, agora eu calei a sua boca. Será que muitas vezes nós não temos ficado de boca calada porque nós temos duvidado do Senhor? E depois as coisas acontecem e alguém olha para nós e pergunta assim: e aí, vai dizer o que agora? Então nós não podemos cometer o mesmo erro de Zacarias. Veja que mesmo eles sendo pessoas justas aos olhos de Deus,
obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor, ainda assim eles duvidaram. E eles duvidaram porque eles acharam que a circunstância não era favorável, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Deus age no sobrenatural. Nós falamos no começo que a fé, ela age no sobrenatural. Quando nós olhamos as coisas com fé, o sobrenatural acontece. Quando nós colocamos a lógica aqui Zacarias olhou para o anjo Gabriel e pensou: Gabriel, sou velho, minha mulher é estéril, lógico, nós não vamos ter filho. Essa era a lógica, mas a lógica não prevalece. Quem prevalece é a palavra do Senhor, é o poder de Deus, é a promessa de Deus que prevalece sobre a lógica, e é a promessa de Deus que se cumpre. Quando a gente olha para essa situação de Zacarias, a gente vê que nada fazia sentido naquela promessa de Deus, nada preenchia os requisitos naturais da vida. Eles eram bons, eles eram justos, eles receberam uma promessa, mas Zacarias duvidou. Duvidou porque colocou os olhos nas circunstâncias naturais, idade e saúde. Mas a dúvida de Zacarias não impediu que a promessa e o milagre se realizassem. O Deus Todo-Poderoso constrói as circunstâncias. Ele não depende delas. Mesmo quando você olha ao redor e tudo parece improvável, Deus vem e muda tudo. Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o teu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Não dependa do seu próprio entendimento. O seu próprio entendimento, ele muitas vezes pode te enganar. Ele vai te levar a duvidar de Deus. Então, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Não queira você mesmo, com a sua sabedoria, tomar conta da situação. Pare de duvidar de Deus. Uma segunda situação em que nós vamos olhar agora é que muitas vezes nós duvidamos porque nossos olhos não podem ver o milagre. Talvez você aí na sua casa, quando a gente fala de olhos ver o milagre, você que conhece bem a palavra do Senhor, já possa até se lembrar de quem nós vamos falar. E nós vamos falar de Tomé. João 20, 24 e 29 diz assim: um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei, se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser os meus dedos nelas, e minha mão na marca em seu lado, eu não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja convosco. Quando Jesus entra, a paz que vem com Jesus, ela entra junto. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui, veja minhas mãos, ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. E então Tomé diz para Jesus: meu Senhor, meu Deus. E então Jesus diz assim: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Meu irmão, minha irmã, mesmo que seus olhos não estejam vendo absolutamente nada a acontecer, continue crendo nas promessas de Deus. Felizes os que não viram e creram. Existem situações em nossa vida em que não conseguimos ver nada na nossa frente. Existem situações em sua vida que tudo que você enxerga é uma avenida trancada, cheia de barreiras, com pessoas cheias de máscaras, as portas todas abaixadas, nenhum movimento, nenhum carro passando. E então a gente fica confuso e a gente fica perdido. São nessas horas que precisamos aprender a crer. Não importa o que nossos olhos vejam, o que importa é o que Deus disse. Talvez o que você esteja vendo hoje, ou o que você já viu essa semana, quem sabe alguns meses atrás, talvez o que você enxergou foi um aviso prévio na sua frente, onde o seu patrão demitiu você.
Talvez o que você esteja vendo hoje é sua mãe, ou um seu irmão, ou sua esposa, ou um filho seu acometido por esse vírus. Talvez o que você esteja vendo hoje são as estatísticas, em que todos os dias os números aumentam a cada momento. Talvez seja isso que você esteja vendo. Coloque seus olhos em Jesus. Pare de olhar para essas coisas. Quando nós olhamos na palavra, nós vemos que porque Tomé não creu, ele perdeu 8 dias de viver aquele momento maravilhoso, de saber que Jesus já tinha estado com eles. Jesus já havia prometido que ressuscitaria. Ele já havia deixado essa promessa, mas Tomé não creu. Não seja igual Tomé. Não perca a oportunidade de estar mais e mais na presença do Senhor. Não duvide do Senhor. Tomé só viu Jesus uma semana depois da ressurreição. Perdeu tempo de júbilo, restauração. Perdeu tempo de restauração e alegria. Não perca tempo. Se Deus prometeu, faça a sua parte. Espere e creia. Hebreus 11:1 diz que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Não é porque você não está vendo que não vai acontecer, meu irmão. Pare de duvidar de Deus. Uma outra situação em que as circunstâncias parecem que não são oportunas para o milagre acontecer, é quando elas não são favoráveis ao milagre. E preste atenção no texto que nós vamos ler, porque pode se confundir com a primeira situação de Zacarias. Preste bastante atenção, nós vamos ler aqui um texto de Números. Ele é bastante comprido, talvez eu não leia todo. Mas ele começa dizendo assim, conta a história do povo de Israel, que já depois de ter saído do Egito, esse povo começou a murmurar, ele começou a reclamar da comida. Deus mandava o maná para eles e eles começaram a reclamar do maná. Eles já não aguentavam mais comer aquela comida todo dia. Eles queriam algo novo, eles queriam comer carne, eles queriam comer os peixes que eles comiam de graça no Egito. E eles começaram a murmurar e eles começaram a desejar voltar para o Egito. E então eles foram reclamar para Moisés. E Moisés também ficou revoltado. A versão que eu tenho aqui diz que Moisés se revoltou e disse ao Senhor: por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Na verdade, Moisés já não aguentava mais aquele povo buzinando na orelha dele, murmurando a respeito das coisas que estavam acontecendo. Porque ele se indignava com o fato do povo tão rapidamente ter se esquecido de tantos outros milagres que Deus tinha realizado. E então Moisés ele começa a conversar com o Senhor. E então ele começa a falar e ele expõe para Deus todas aquelas coisas e as insatisfações do povo. E então o Senhor ele chega para Moisés e ele diz assim: diga ao povo, consagrem-se, pois amanhã terão carne para comer. Vocês reclamaram e o Senhor os ouviu quando disseram: ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês terão que comê-la. E não será apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou mesmo 20. Comerão carne por um mês inteiro, até lhes sair pelo nariz e vocês enjoarem dela. Pois rejeitaram o Senhor, que está aqui entre vocês, e reclamaram contra ele, dizendo: por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu ao Senhor: Senhor, tenho aqui comigo um exército de 600.000 soldados. E, no entanto, dizes: eu lhes darei carne durante um mês inteiro. Mesmo que abatêssemos todos os nossos rebanhos, bastaria para satisfazê-los? Mesmo que pegássemos todos os peixes do mar, seria suficiente, Senhor? Então o Senhor disse a Moisés: você duvida do meu poder? Agora você verá se minha palavra se cumprirá ou não. Na história de Zacarias, nós temos um casal que Lucas diz serem ambos justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aqui estamos diante de um povo que se afastou do Senhor, estava se queixando, dando ouvido aos estrangeiros e começou a desejar
e eu gostei dessa expressão, e começou a desejar intensamente a comida do Egito. Esse povo começou a procurar casa. Esse povo começou a procurar escola para os filhos dele. Esse povo começou a pensar como seria a volta deles para o Egito. Um desses dias eu estava conversando com uma pessoa e de repente eu me peguei soltando a seguinte frase. E talvez você já tenha dito isso. Deus, eu quero minha vida de volta. Talvez você queira a sua vida de volta. Talvez você esteja desejando a sua vida de antes. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. A palavra diz que quem põe a mão no arado não olha para trás. Nós precisamos olhar para frente, com os olhos da fé. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer para você é que muitas vezes você duvida de Deus porque você dá ouvido para outras pessoas. Outra coisa que me chamou a atenção no início desse texto, quando a gente lê lá no Números 11:4, que diz assim: então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. Muitas vezes nós estamos dando ouvido aos estrangeiros, nós estamos dando ouvido àqueles que são de fora da casa, nós estamos dando ouvido a pessoas que não têm compromisso com a nossa fé, nós estamos dando ouvido a pessoas que, na verdade, elas não querem nos ver bem, elas querem nos ver mal, elas querem nos levar para um outro caminho, elas querem fazer a gente nos afastar do nosso Senhor, e a gente está dando ouvido para esse tipo de gente. Pare de dar ouvido para pessoas assim. Comece a procurar pessoas que vão te colocar para frente. Busque pessoas que te elevam, que fazem você voltar os seus olhos para Deus, que te fortalecem na tua fé. Não dê ouvidos a pessoas que não creem no seu Deus, meu irmão. A gente tem dado muito ouvido a especialistas. A gente tem dado ouvido a pessoas que não construíram nada na vida. Pare de olhar para pessoas que nunca fizeram nada na vida, que não conseguiram construir nada na vida de bom. E às vezes a gente fica dando ouvido a conselho desse tipo de gente, pessoas que se baseiam na sua própria sabedoria, mas que se baseiam na sabedoria do alto, sabedoria vinda de Deus. Porque assim eu creio que provavelmente você vai duvidar muito menos de Deus, e quem sabe até para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus, você vai parar de duvidar de Deus. O povo de Israel, para sair do Egito, participou de diversos milagres. A Bíblia nos mostra vários desses milagres, mas logo que eles saíram do Egito, eles começaram a duvidar de novo. O povo não só duvidou, como começou a idealizar coisas ruins, e eles começaram a elogiar o Egito. Cuidado para você não estar elogiando o Egito. Cuidado para você não estar elogiando coisas que você viveu lá atrás, que Deus não quer que você viva mais. Deus pode fazer muito mais do que imaginamos e queremos, mas para isso precisamos permanecer firmes, não esquecer das suas bênçãos e sermos gratos pelos seus feitos. Meus irmãos, esse povo aqui era um povo que tinha ingratidão no coração. Quando você olha para trás, olha quanto de coisa Deus já fez por você, olha quantos milagres Deus já operou na sua vida, olha de onde Deus já tirou você, olha o que Deus transformou a sua vida. E ainda assim você continua duvidando. E mais uma vez eu te digo, essa palavra ela falou com muita força no meu coração, e eu quero que fale também ao seu coração para que você pare de duvidar e você creia, porque Deus tem algo maravilhoso para você. Deus ele pode fazer muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a gente quer, mas a gente precisa, mais uma vez, permanecer firmes. Pare de duvidar de Deus. E a última situação que eu gostaria de compartilhar com você neste dia é que muitas vezes nós duvidamos porque queremos resolver do nosso jeito. E aqui nós temos uma história clássica da palavra do Senhor, uma história que muitos conhecem, muitos já ouviram. E aqui não tem café não, é água, apesar de ser uma xícara de café. Mas essa história é uma história também já muito conhecida, porque ela parte de alguém que é considerado como o pai da fé. E quando a gente olha para esse texto, a gente olha e diz assim, mas como o pai da fé pode em algum momento ter duvidado de Deus?
E então nós lemos que Abraão, ele também recebeu uma promessa, mas ele não permaneceu nela. Ele não quis esperar, e ele quis resolver do jeito dele. E toda vez que a gente quer resolver do nosso jeito e não do jeito de Deus, eu e você, nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que duvidando de Deus. Gênesis 15, de 2 a 6, diz assim, eu vou ler partes de textos. Abraão, porém, respondeu, ó Senhor soberano, de que me adiantam todas essas tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me destes filhos, Eliezer de Damasco serve em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse, não será esse seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse, olhe para o céu, olhe para as estrelas, se for capaz, conte-as. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. E quando a gente vai para Gênesis 16, de 1 a 4, nós temos aqui nesse contexto, então já entra a mulher de Abraão, que ainda era chamada de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, que é Gênesis 16, 1 a 4. Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos, tinha porém uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão, o Senhor me impediu de ter filhos. Vai, deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. E eu gostaria de chamar a sua atenção para esta frase de Sarai. Ou melhor, esta frase que está na Bíblia. Não foi Sarai que disse isso, mas consta assim. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Mas quando a gente vê um pouquinho antes, Deus tinha acabado de fazer uma promessa para Abraão. Você terá seu próprio filho. Alguns versos à frente, Abraão esquece aquilo que Deus tinha falado para ele. Abraão, então, numa atitude de dúvida em relação àquilo que Deus tinha prometido a ele, Abraão aceita a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, entregou Abraão como mulher. E daí para frente a gente já sabe o que aconteceu na história. Agar engravidou e muitas coisas aconteceram, houve uma competição entre ela e Sarai, e começou a ser tratada com desprezo, e uma série de consequências por conta dessa proposta de Sarai. E o Gênesis 18, 13 e 14 diz assim, então o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? Por que disse, pode uma mulher de minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Meu irmão, será que você não tem rido? Será que você não tem dado risada das promessas que Deus tem feito para você? Será que Deus tem prometido coisas para você e você, quando olha, você analisa com a lógica, você com o seu medo ou com o seu olhar carnal, com os seus olhos carnais, você olha para aquilo e às vezes você não tem dado aquela risadinha irônica, como quem diz assim, né? Quero ver, vamos esperar. E a gente não crê, e a gente não acredita fielmente que Deus vai cumprir a promessa dele. Por conta dessa dúvida, e por conta de Abraão ter aceitado essa promessa, nasceu Ismael. E a consequência que nós temos até hoje, é que nós tivemos desde então, 2 povos que vivem em constante guerra. Judeus, descendentes de Isaac, Israel, e os árabes, descendentes de Ismael. Nós temos a cidade de Jerusalém, eu não sei se você sabe, mas a cidade de Jerusalém é uma cidade dividida. Eu me recordei disso uma vez que eu também estava falando à igreja e estudando sobre Jerusalém, nós falávamos sobre um tanque, salvo engano era o tanque de Siloé, e a linha divisória de Jerusalém, que existe a Jerusalém dos judeus e a Jerusalém dos árabes. Então até hoje Jerusalém é dividida. E a palavra do Senhor diz que uma casa dividida
não prevalece sobre si mesmo. Muitas vezes a dúvida tem entrado sobre a sua casa e junto com essa dúvida, ela vem acompanhada de divisões, ela vem acompanhada de conflitos, ela vem acompanhada de guerras e por isso você não vive em paz. Você vive em constante conflito dentro da sua casa porque ela está dividida. Porque às vezes a dúvida que você permitiu que tomasse conta do seu coração fez com que você tirasse os olhos de Deus. A sua fé enfraqueceu, a sua fé fraquejou. E no lugar das promessas do Senhor, coisas ruins tomaram conta da sua vida, coisas ruins entraram na sua casa. Mas o que é bom é que mesmo quando a gente tem essas atitudes, mesmo quando a gente duvida, Deus, Ele não muda. Deus, Ele não foge do plano dEle. Deus, Ele não deixa de agir dentro da vontade dEle. A vontade dEle sempre prevalece. Por isso, mais uma vez, eu te digo, pare de duvidar. E eu gostaria de finalizar dizendo para você que exercer fé muitas vezes significa travar uma guerra. E você não pode perder uma guerra. Você não pode perder essa guerra. Você precisa permanecer firme. Eu li um livro de Charles Swindoll uma vez, Como Viver Acima da Mediocridade. E ele falava dessa guerra que existe na nossa mente. E era a guerra que eu comecei falando nessa mensagem de hoje. Você tem que estar atento, porque o inimigo, ele dominava a sua mente. E ele não quer abrir mão deste território que um dia pertenceu a ele. E por isso esta guerra constante. Mas pare de duvidar, faça com que a fé tome conta de sua mente, tome conta da sua mente, tome conta do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quando decidimos não ver as circunstâncias e focar naquilo que Deus quer para nós, nós podemos experimentar intervenções extraordinárias de Deus. Jesus declarou que se crêssemos, nós veríamos a glória de Deus. Talvez o que você tem visto está muito longe de ser a glória de Deus. Talvez o que você tem visto são fracassos, morte, suicídios, estatísticas ruins, só notícia ruim. Então você está longe de ver a glória de Deus. E você não está vendo a glória de Deus porque você não está crendo. Você não está crendo no Deus que permanece o mesmo. Você não está crendo no Deus que continua o mesmo, que é um Deus de amor, que é um Deus todo-poderoso, que é um Deus santo, que é um Deus que sabe de tudo e que é um Deus que está presente. Esse Deus não falha. Não esqueça que Deus, Ele é fiel, eternamente fiel. A palavra diz que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Nunca deixe a sua alma duvidar desta verdade da palavra do Senhor. Deus tem preparado milagres para você em meio a essas crises. Deus tem preparado uma saída. Se você perdeu o seu emprego, Deus vai providenciar outro. E se você está trabalhando, não tenha medo de perder o seu emprego, porque é Deus que controla a sua vida. Se Deus te fecha uma porta hoje, Ele vai abrir outra. Deus tem preparado uma saída quando tudo parece estar cercado. Deus tem preparado para você uma grande vitória, mesmo quando não existe nenhuma possibilidade por vias humanas. Mas Deus, Ele age no extraordinário, no sobrenatural. Deus tem preparado um livramento, mesmo que os nossos olhos não vejam. Deus não falha, Deus não mente, nada é impossível para Deus. Não seja como Pedro. Quando você tira os olhos de Deus, quando você tira os olhos de Jesus, existe grande chance de você começar a afundar. Foi assim com Pedro. Jesus o chamou para andar sobre as águas e ele começou a caminhar sobre aquelas águas. Em meio à tempestade, em meio ao mar revolto, como nós estamos passando hoje, em meio a uma pandemia, em meio a uma crise econômica sem precedentes, nós estamos vivendo tempos de tempestades, um tempo turbulento, as ondas estão batendo no nosso peito todos os dias. Mas Jesus diz para você, Ele olha para você e diz assim: não tenha medo, venha até mim. Então saia desse barco e caminhe sobre essas águas com fé. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Não desvie os seus olhos de Jesus em nenhum momento. Pare de duvidar. Chega de duvidar do Senhor.
Não duvide mais de Deus. Não perca as bênçãos que Deus tem para você. A presença maravilhosa de estar na presença de Jesus, mesmo durante esse tempo de crise. É nessas horas, meus irmãos, que nós temos sim que nos achegarmos mais a Deus. Eu recentemente ouvi alguém dizer assim para mim: agora é só Deus mesmo. Mas sempre foi só Deus mesmo. Não é agora que é só Deus mesmo. Sempre foi Deus. Sempre tem que ser Deus. Não é apenas na hora dessa dificuldade que a gente acredita em Deus. E quando as coisas começarem a melhorar, porque elas vão melhorar. Daqui a pouco as coisas vão melhorar. Eu não sei quando, mas eu creio que elas vão melhorar. Sabe por que eu creio que elas vão melhorar, meus irmãos? Porque eu aprendi. Eu tenho aprendido que os meus olhos, eles precisam estar no porvir. E as coisas vão melhorar, porque o que Deus tem prometido para nós é algo muito maior do que os nossos olhos carnais podem enxergar. O que Deus tem prometido para nós é uma eternidade. Não tenha medo do vírus. Se você adoecer, Deus vai estar com você até o fim. E ainda que algo de ruim aconteça, olhando sobre a ótica dessa vida, após a morte é que tudo começa. Após a morte é que nós temos uma vida eterna ao lado de Jesus. E quando eu digo para você que as coisas vão melhorar, eu não estou falando da economia. Eu não estou falando de uma vacina que em breve vai chegar ou não. Eu não estou falando de um remédio que vai trazer a cura para essa doença, para aqueles que estão nos hospitais. Eu não estou falando dessas coisas. Eu estou falando em coisas daquilo que nós não podemos enxergar. Eu estou falando do porvir, da Jerusalém celestial, que não estará dividida e que nós estaremos lá. Creia somente. É o que Jesus te pede neste dia. Creia somente. Eu espero que Deus tenha falado com você através dessa palavra. E que Jesus, Ele entre no seu coração. Talvez se você está ouvindo falar de Jesus pela primeira vez, talvez você não é um cristão. E por isso essa palavra, ela chegou ao seu coração de uma outra forma. Talvez você seja um ateu. Eu quero dizer para você, acredite em Deus, porque Ele é real. E Ele quer mudar a sua história. Ele quer fazer com que você também pare de duvidar. Ele quer fazer com que você entregue o seu caminho a Ele. E Ele vai transformar a sua vida. Ele vai mudar os seus caminhos. Eu creio. Eu sei de onde Jesus me tirou. Houve tempos em que eu duvidava muito do Senhor, em que eu não acreditava em Deus. Mas eu sei o que Ele fez por mim. Eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para me guardar até o dia final. Então creia também. Não duvide. Deus ama você. Deus te ama. Mais do que você imagine. Mais do que você imagina. E Ele quer alcançar a sua vida também. Eu vou orar. E então nós estaremos encerrando essa mensagem de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma semana abençoada na presença dEle, cheia de certezas e com um coração tomado pela fé. Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó meu Pai, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor está conosco aqui neste momento, e eu creio que o Senhor está também dentro de cada uma dessas casas, ou até mesmo dentro de um ônibus onde alguém esteja ouvindo essa mensagem no seu celular, ou ouvindo no seu carro, enfim, Senhor, o Senhor está presente. A sua palavra que falou ao meu coração, ó Pai, eu oro em nome de Jesus, que também ela possa penetrar de uma forma poderosa no coração das pessoas que ouviram essa mensagem, e que elas parem de duvidar, Senhor. Em nome de Jesus, que elas possam crer no Senhor, no seu poder, que elas abandonem, ó Deus, a lógica, que elas abandonem o medo, Senhor, que elas abandonem aquilo que somente os olhos carnais podem ver, e que elas possam crer no seu poder, Deus, que elas possam permitir
que elas possam permitir e que elas possam, ó Deus, experimentar a fé. Que elas desejem neste dia, Deus, experimentar a fé, deixar a fé, que elas possam provar da fé no Senhor. E assim elas vão ver que dia após dia a vida delas será transformada e o Senhor, ó Deus, as conduzirá num caminho de santidade, num caminho de paz, num caminho onde não há medo, Deus, num caminho de luz, num caminho, ó Deus, de certezas, num caminho, ó Deus, de paciência, Senhor, num caminho, ó Deus, em que conduzirá a vida de cada uma delas a um tempo precioso aqui neste mundo, enquanto aqui ainda estivermos. E depois, ó Senhor, e depois, louvado seja o Teu nome, porque nós poderemos desfrutar da eternidade. Então, que cada um de nós, ó Pai, possamos crer verdadeiramente naquilo que o Senhor tem nos ensinado e nos falado através dessa palavra. Que possamos deixar de duvidar no Senhor, que possamos crer com todo o nosso coração, para que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ela domine a nossa alma, domine o nosso coração. Muito obrigado por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que massa que você ficou até aqui. Você que se sentiu impactado por essa mensagem, você quer falar com a gente, clica nesse link aí embaixo. A gente quer te conhecer, a gente quer bater um papo, então fica à vontade para mandar a mensagem para a gente. Lembrando que semana que vem nós vamos começar uma série nova. A série está muito legal e o título da série é Os Desafios de uma Família Comum. Então aproveita, já se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha para que outras pessoas possam curtir também e se inscrever no canal. E também eu quero agradecer as pessoas que estão ofertando. Quero lembrar para vocês não deixarem de ofertar. A sua oferta vai abençoar outras pessoas também. E a gente se vê no próximo culto.